Graça e paz, amados. Vamos abrir as nossas Bíblias, lá em 1 Samuel 16,14. 1 Samuel 16,14 diz assim: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Meus amados, o nosso Deus, o Deus que nós servimos, Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus amoroso, e Ele não é Deus de confusão. O nosso Deus é um Pai que nos ama, e por ser Pai e nos amar muito, Ele nos corrige. E Ele diz que aquele que não aceita a correção não é filho, e sim bastardo. Em Hebreus 12, de 5 a 8, eu vou ler para os irmãos. Diz assim: E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaie quando por Ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filhos há a quem o Pai não corrija? Mas se estáis em disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. E essa palavra, amados, bastardo, me chamou a atenção. E eu fui ver no dicionário. E bastardo significa um filho sem pai, um filho ilegítimo, um filho que não foi reconhecido pelo pai, que não foi reconhecido pelo tal. E a disciplina nada mais é do que nos levar ao arrependimento, de nos levar para mais próximo do Pai. Pois o Senhor não quer que sejamos condenados com o mundo, e que compartilhemos da sua santidade, onde Ele diz que sem a qual ninguém verá o Senhor. O Senhor me deu essa palavra no dia 7 de junho, para ser mais exata. Pois é de costume meu, depois das orações, pedir uma porção para o meu dia. E eu anoto as palavras que o Senhor me dá depois das orações. E o Senhor me levou a 1 Samuel 16,14. Sobre Saul. Muitos falam de Davi, e poucos falam sobre Saul. E quando o pastor Josimar, um mês depois dessa palavra, me chamou para pregar na igreja, o Senhor me confirmou que seria essa palavra. Ele me confirmou 3 vezes, de 3 maneiras diferentes. E se eu fosse dar um tema ou um título para essa pregação, eu daria: a presença de Deus é mais importante do que qualquer outra coisa em nossas vidas. A presença de Deus é mais importante do que qualquer outra coisa em nossas vidas. E a confirmação veio quando eu estava num propósito com Deus, um propósito de jejum e oração. Cheia de conflitos comigo mesma, por causa dessa situação que os irmãos bem sabem. Essa situação que me abalou muito.
E eu não queria ouvir nada do homem em si, e sim de Deus. Pois eu aprendi a buscar na fonte. Eu aprendi a orar e buscar resposta no meu Deus. Eu queria uma resposta direta do trono e da boca de Deus. De qual posição que eu deveria ficar nesta situação? O que eu deveria fazer? Eu me abri com Deus. Amados, pois estou numa situação idêntica a essa. Há um tempo atrás que eu quase estagnei na minha caminhada. Oh, Oxuianai, que eu quase parei na minha caminhada, ao ponto de quase entrar em depressão. Mas o Senhor não me permitiu, pois foi ali na fraqueza que eu encontrei forças. E Deus é resposta às orações. Deus me disse para eu ficar na posição que Ele havia me colocado aqui, na igreja. E que o tempo era dele, como diz lá em Eclesiastes 3. Há um tempo determinado para todas as coisas. E que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Essas 3 palavras, Deus me trouxe à memória. Quando lá atrás, amados, eu passei por uma situação idêntica a essa. E Ele me trouxe para Moriá em setembro. Agora em setembro de 2015, completa 8 anos que eu estou aqui na igreja. Glória a Deus. E foi o que me sustentou, amados. Está na posição que Ele me colocou aqui. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. E a confirmação veio de 3 maneiras diferentes. 3 vezes, de 3 maneiras diferentes. A primeira foi quando uma irmã me deu 3 livros. Esses livros de escola dominical. E um desses estudos do livro que o autor, pastor Sila Malafaia, ela havia ganho lá na Assembleia de Deus. E ela nem abriu, amados, para ler. Ela me presenteou com os 3 livros. E um deles me chamou a atenção. Pois o tema era fazendo a coisa certa, de maneira certa. E isso me despertou, amados. Me despertou porque eu queria fazer a coisa certa. Eu queria a direção de Deus. E eu comecei a ler esse livro. E esse livro falava da arca, a arca da aliança. Portanto, falava da presença do Senhor, da presença de Deus. Quando a arca foi levada, roubada pelos filisteus, e Davi queria trazê-la de volta para Jerusalém. Davi queria trazer a presença de Deus de volta para Jerusalém. Só que Davi estava equivocado, pois fazia a coisa certa, era a coisa certa. Trazer a arca de volta, sim. Mas Davi fazia de maneira errada. É só vocês ler lá em 1 Crônicas, capítulo 13, que fala sobre isso. E isso me despertou, porque eu queria fazer a coisa certa. Eu queria ficar na posição de Deus, como o Senhor havia me falado há muito tempo lá atrás, há 8 anos atrás.
Pois bem, amados, hoje eu não vou falar de Davi, mas sim de Saul. E a segunda maneira que Deus confirmou a palavra foi em Sansão. Eu me lembrei de Sansão. Veio na minha mente Sansão, que também havia perdido a presença do Espírito Santo. E toda aquela força que ele tinha, todo aquele vigor. Sansão não sabia que a presença havia se retirado dele. E a terceira maneira foi ouvindo debate na rádio. Os pastores não debatiam sobre o assunto da presença de Deus. Mas de repente, do nada, um dos pastores citou Saul. Que Deus o havia rejeitado. Deus rejeitou Saul. E eu pedi a confirmação da mensagem ao Senhor. Pois quando se fala de Saul, soa como um pouco polêmico. Mas nem sempre é polêmico, amado. Eu vou falar o que Deus colocou no meu coração. O nome Saul significa pedido. Saul, filho de Quis, e primeiro rei de Israel, da tribo de Benjamim. No capítulo 8 de 1 Samuel, o povo chega a ele, ao profeta Samuel, e pede um rei. E Deus concede. Por isso o significado de Saul, pedido. Pois Deus atendeu o pedido do povo, concedendo Saul como rei. Saul, como todos nós, amados, tinha um histórico de vida. A Bíblia não narra tudo da vida de Saul. Mas meditando um pouco em tudo que Saul fazia, Deus me levou a perceber que Saul tinha um problema muito sério e desapercebido que não foi tratado antes. E que esse problema só foi crescendo e tomando forma nas atitudes de Saul. E que esses problemas, amados, também pode haver dentro de nós, se nós não formos tratados. Como inveja, soberba, mentira. Nós sabemos quem é o pai da mentira. Rejeição, ressentimentos, falta de perdão e muitos outros sentimentos ruins e que precisam ser tratados. Pois a tendência é ir apagando, afastando aos poucos a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E Saul deixou crescer esses ressentimentos ruins dentro dele, a ponto de dar lugar a espíritos maus, demoníacos. As Escrituras falam de um espírito mau da parte de Deus. Um espírito mau. O que significa? Deus permitiu. Pois tem a vontade permissiva de Deus. E tem a vontade permissiva e direta do homem. Lá em Lucas 11, nos versos 24 a 26, Jesus fala do nosso corpo como uma casa, como uma morada, uma habitação. E é você quem decide quem vai entrar e morar nela. Oh, Exuianai. E esta casa tem que estar ocupada com oração, palavra, jejum, para santificação. Eu estou falando, amados, de uma casa espiritual que tem que estar limpa. Eu estou falando do nosso interior,
do nosso coração, que é o altar do Espírito Santo. E com esses sentimentos ruins dentro de você, só vai atrair coisas ruins, pois é lixo. É lixo, amados. Deus ungiu a Saul, e essa unção era para ser mantida através da obediência. Mas Saul deixou de obedecer e foi descendo cada vez mais e mais, ao ponto de perder a noção das coisas. Oh, Senhor, meu Deus, a ponto de sacrificar coisas que não era da alçada dele fazer. Saul, por não se arrepender, ele só se afastava dos propósitos de Deus em sua vida. O pecado da desobediência faz-nos perder o discernimento das coisas. E foi o que aconteceu com Saul. Quando nós desobedecemos e não nos arrependemos, nos afastamos da presença do Senhor, a ponto de acharmos que o certo é errado e o errado certo. Oh, Oxuianaga-suianai. Foi isso que aconteceu com Saul. Achar que ele estava agindo certo, mas ele estava agindo de uma maneira totalmente errada e contrária à vontade de Deus. Lá no profeta Isaías, capítulo 5, verso 20 diz: ai daqueles que chamam o certo de errado e o errado de certo. Ai desses que chamam o certo de o errado e o errado de certo. E assim, amados, e assim Saul não notou que a presença de Deus não estava mais nele, pois o Senhor o havia rejeitado. E saindo o Espírito Santo de Deus, o que domina Saul? O que domina Saul? Um espírito mau, que o atormentava de dia e de noite. Ressentimentos, mágoas, você que não perdoa. Esses sentimentos ruins atraem um demônio. A falta de perdão atrai um verdugo, um carrasco, que arrasa com a vida da pessoa que não perdoa. Mateus 18, 23 a 35 fala sobre isso. E vocês que não perdoam, não têm o direito de manter uma pessoa presa por falta do perdão, pois ambas ficam à mercê desse carrasco. Tanto a pessoa que não perdoa, quanto a pessoa que não é liberada pelo perdão, ficam presas. E ambas vão para o inferno, se não se resolverem aqui em vida. Amados, isso é muito sério. Há anos atrás, logo no início da minha caminhada, eu ouvi numa pregação de uma pastora, e essa pastora fazia um trabalho de libertação na vida de uma senhora. E ela orava, e o demônio saía. Ela orava e o demônio saía, mas depois voltava. Era um trabalho de libertação individual com essa senhora. E a pastora não entendia, porque toda vez que ela orava, o demônio saía, mas a mulher nunca era liberta. E em casa, em oração, ela pediu ao Espírito Santo que revelasse o porquê daquela senhora não ser totalmente liberta. E o Espírito Santo revelou à pastora
que ela tinha alguém que ela não perdoava, que era por falta de perdão. E a pastora, quando chegou para essa senhora e disse: você precisa perdoar alguém. Amados, na mesma hora o demônio se manifestou. Na mesma hora o demônio se manifestou com brado, gritando: eu não perdoo fulano! Eu não perdoo fulano! Por isso, amado, aquela senhora, aquela mulher estava escravizada, doente, por causa desses ressentimentos. E a oração que a pastora fazia por ela aliviava, mas depois voltava tudo que era antes. Porque onde a mágoa se instala, onde a raiz de amargura cresce, onde o ódio domina, Satanás tira proveito da situação. E ela era prisioneira da depressão, sendo massacrada pelos verdugos de uma consciência atormentada. Assim como Saul vivia atormentado por aqueles espíritos maus. Quantas coisas, amado, nós somos impedidos por não liberar perdão. Quantas coisas é impedida nas nossas vidas por causa da falta de perdão. E esse é um mal que está no meio da igreja do Senhor hoje. Oh, Yeshuyanai. O perdão não é um sentimento, se deve ou não perdoar. É uma ordem, é obediência. Se Deus manda, por mais que doa, perdoe. Por mais que doa, por mais que machuque, perdoe. Aquela pessoa que te feriu, obedeça. Se não consegue perdoar, peça ajuda ao Senhor, pois Ele é o nosso socorro. Ele é o nosso socorro. Para não ficar preso nos seus ressentimentos, que só vai causar mal a você mesma. Lembra da oração do Pai Nosso? Se nós não perdoarmos, não seremos perdoados. E as nossas orações não serão ouvidas. Então, amados, a escolha é minha. A escolha é sua. A escolha é nossa. Perdoa ou adoeça. Perdoa ou não tenha paz. Perdoa ou não é perdoado. Pois neste mundo ferido e doente, o perdão é o caminho da cura. O perdão é a terapia da alma e a resposta de Deus para os conflitos humanos. Oh, Yeshuyanagasuyanai. Não importa, amados. Aqui, Saul, por essa situação dele e descendo cada vez mais, Saul, ao perder a noção, a visão e o discernimento das coisas, e se afundando cada vez mais, o que acontece? Oh, meu Sakashoyanai, meu Deus! Saul, ele chega ao ponto de buscar uma pitonisa, uma feiticeira, uma médium, uma adivinha, coisa que Deus abomina, que Deus condena. Oh! Saul, amados, por não conseguir mais ouvir a voz de Deus,
por não conseguir entender mais o que Deus falava com ele, ele foi buscar uma médium para que revelasse algo para ele. Amados, para nós aqui há um alerta. Não importa a maneira que nós começamos a nossa caminhada, e sim como vamos terminá-la, precisamos rever algumas coisas, atitudes em nossas vidas. E mudar enquanto é tempo. Se alguém te feriu, perdoe. Não fique guardando lixo. Não fique guardando ódio, pois isso adoece. Reconheça que você precisa de ajuda. Não adianta mascarar as feridas da alma, pois elas precisam ser tratadas. Elas precisam ter cura. Somente quando perdoamos aos outros e a nós mesmos, podemos ser libertos e tratados. Aleluia. Glória a Deus. Saul tinha um ódio muito grande dentro dele por Davi. Mas Davi era o único que com o seu toque na harpa, em adoração a Deus, acalmava Saul. Por quê, amados? Porque Davi tinha a presença de Deus com ele, coisa que Saul já não tinha mais, pois Deus o havia rejeitado. É muito duro isso, amado, é muito triste. E Davi tinha a presença de Deus. Oh, Yeshuyanai. E quando Davi tocava aquela harpa em adoração ao Senhor, o espírito mau que atormentava Saul saía. E era só nesses momentos que Saul encontrava paz, que Saul tinha um pouco de paz. Era só nesses momentos. Mas mesmo assim, não havia um profundo arrependimento em Saul. Esse reconhecimento de que ele estava doente e que precisava de uma cura urgente, um socorro de Deus. Mas ele precisava reconhecer que estava doente. Amados, tem algumas lições sobre alguns pecados de Saul que não devemos cometer hoje nem nunca. Tem algumas lições para nós, para mim e para você. Primeiro, Senhor, seguir seu próprio conceito do certo acima da revelação de Deus. Lembra do livro que eu citei lá no início? Fazendo as coisas certas de maneira certa é o que devemos fazer. Segundo, rebeldia. Saul foi rebelde. Ele se rebelou contra Deus e foi entregue a influências malignas, e influências essas que agem sobre a vontade permissiva de Deus e a vontade direta do homem, da própria pessoa. Saul foi entregue a essas influências malignas. E a rebeldia, amado, a rebelião, a Bíblia diz que é como pecado de feitiçaria, que é abominável ao Senhor. E o que Deus requer de nós? Arrependimento, verdadeiro arrependimento, frutos de arrependimento, voltar a praticar as boas obras
Saul poderia ter sido restaurado e voltado a ter comunhão com Deus, mas preferiu seguir outro caminho. Oh, Shoyanagasuyanai. Para nós hoje, amados, a presença de Deus deve ser buscada. Em todo tempo a presença de Deus deve ser mantida, buscada. Essa chama deve estar sempre acesa. O tesouro do céu, as traças não corroem. Aqui tudo vai passar, menos a palavra que tem saído da boca de Deus, aleluia, do Todo-Poderoso. Essa vai subsistir eternamente. A palavra dele vai subsistir eternamente, aleluia. Jejuar, orar, comer a palavra. Em 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar. Hoje, o Espírito Santo não sai de nós. Oh, Yeshuyanai. Yeshuyanai, Anamagasuyanai. Ele não sai de nós, mas podemos apagá-lo, entristecê-lo, extingui-lo e ficarmos só na carne, fazer tudo na carne. E quem está na carne não pode agradar ao Senhor. Quem está na carne não pode agradar ao Senhor. Por mais que trabalhemos, por mais que façamos a obra dele, não vai agradar ao Senhor se estivermos na carne. Pois é o Espírito Santo em nós, e através de nós, que realiza a obra. Obra essa de convencer o pecador. Oh, Yeshuyanai. Portanto, amados, não devemos entristecê-lo. Não devemos entristecê-lo. Para terminar, extinguir. O que significa extinguir? Apagar, eliminar, exterminar. Pois fazendo isso estamos apagando a chama do Espírito Santo em nós. Essa palavra foi dura, amados. Disciplina, correção, falta de perdão. Lembra do sumo sacerdote Eli? Em 1 Samuel 2,12, quando Eli foi cobrado por não disciplinar seus filhos, Hofni e Finéias. E recapitulando, amados, a disciplina nada mais é do que trazer o filho de volta através da correção. Pois Deus corrige aquele a quem Ele ama. Deus corrige aquele a quem Ele ama. Ele disciplina. E Ele disciplina com amor. A palavra fala sobre aquele que tem o dom de exortar, que seja com amor. Lembra também de Caim. Oh, Yeshuyanai. Quando Deus chega para Caim, Caim, onde está seu irmão Caim? Onde está seu irmão Abel? Deus vem e pergunta a Caim. E Caim havia assassinado seu próprio irmão por causa de ressentimento dentro dele. Sentimento de inveja, de ódio, de ciúme, de ira. Quantas vezes nós matamos os nossos irmãos espiritualmente com palavras, oh, Yeshuyanai, por guardar ressentimento em relação a ele. Meu Deus, que possamos arrancar isso de nós, amados. Que possamos e devemos arrancar
esses ressentimentos de dentro de nós, pois é lixo. Esse é ressentimento, raiz de amargura, tudo isso é lixo. E terminando, essa palavra foi dura, mas é um alerta para mim, que recebi, e para você, para nós como igreja, para os dias de hoje. Porque o pecado de Saul foi seguir o seu próprio conceito do certo, acima da revelação de Deus. E o Espírito Santo nos alerta que esse pecado será também a base da apostasia final, predita antes da volta de Jesus. E esta apostasia já está dentro das igrejas. Oh, Yoshua Nai. Mateus 24, de 11 a 24. E 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 12. Nos alerta sobre a apostasia. E muitos já estão se apostatando da fé. Pois muitos vão se afastando do caminho certo. E para fechar, amados, não fique no meio do caminho. Persevere. E nessa perseverança, vigie. Ore. Caiu. Arrependa-se. Confesse. Pois Deus requer de você um verdadeiro arrependimento. Frutos de arrependimento. Lá em 1 João 9. Ali, a palavra de Deus diz: se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Amados, Ele não só nos perdoa se nós confessarmos, mas também Ele nos purifica de todo pecado. Aleluia! Glória a Deus! E para fechar, amados, se você está em disciplina, se Deus como Pai o está corrigindo, oh, Shoyanai, aceite a sua correção, pois o Pai te ama, Ele te ama, e Ele sabe o que faz. Nós é que não sabemos o que fazemos. Aleluia! E Ele não quer nos perder, amados. A salvação é muito mais importante. Oh Deus, a certeza do nosso nome está escrito no livro da vida. É mais importante do que qualquer outra coisa, amados. Deus é amor. Deus é amor. E fechando, amados, eu tomo as palavras de Paulo, do apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo 4:7, quando Paulo diz, aleluia, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Oh, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Foram as palavras de Paulo. Ele que passou tantas lutas, perseguições, conflitos. Aleluia. Mas Deus, amados, não nos dá nada além daquilo que podemos suportar. Portanto, amados, perseveremos, pois a nossa vitória vem na perseverança. É na perseverança que a nossa vitória vem. E a maior vitória é o céu. Está o nosso nome escrito no livro da vida. É ouvirmos do Senhor Jesus: vinde benditos do meu Pai, tomai posse da herança que vos está preparada. Meu Deus, glória a Deus. Essa é a nossa maior vitória, a nossa salvação. Por isso, amados, perseveremos, olhemos somente para o autor e consumador da nossa fé. Não olhe para a direita nem para a esquerda.
Olhe somente para o Senhor, pois só Ele é que tem o poder de nos levar para o céu. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Persevere, vigiando, orando, pois o caminho é estreito e a porta é larga. E a Bíblia nos alerta que muitos têm entrado por ela. Muitos têm entrado pela porta larga. Então, amados, que possamos guardar a fé, assim como Paulo. Combater o bom combate, assim como Paulo. É um privilégio fazer a obra do Senhor. A obra do Senhor não é pesada quando nós a fazemos no Espírito. Mas se nós a fizermos na carne, ela sim ficará pesada. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E para fechar, amados, para terminar de vez, a presença do Senhor, ela é mais importante, mais preciosa do que tudo nas nossas vidas. O Salmo 51, amados. Vamos louvar o Senhor com o Salmo 51. Vamos cantar o Salmo 51. Saul não se arrependeu, mas Davi, chamado o homem segundo o coração de Deus, se arrependeu. Saul não se arrependeu, mas Davi, com coração contrito e arrependido, ele escreve esse salmo como confissão dos seus pecados. Fiquemos com essa palavra, amados. Foi dura, mas foi um despertamento, tanto para mim como para você. Que Deus possa completar nos nossos corações, pois Ele vem, Jesus vem. E ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigada por essa oportunidade. Fica na paz, amados. E eu agradeço ao pastor por essa oportunidade, por essa confiança de poder trazer essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Louvado seja tu.